Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e nós vamos estudar hoje as figuras de linguagem. Para que a gente possa, na verdade, entender o objeto do nosso estudo dessa aula, nós precisamos entender o que é a conotação e o que é a denotação, que são, na verdade, os sentidos da linguagem, certo? Nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que é a denotação? Denotação, na verdade, é o sentido real. E a conotação é o sentido figurado. Então, para que a gente possa nunca mais esquecer, nós vamos lembrar que denotação começa com D de dicionário. Então, denotação é o sentido literal, ou seja, o que realmente a palavra significa, o sentido do dicionário. E nós temos o sentido, então, conotativo, que é o sentido figurado. Então, a conotação é uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal, e dependente do contexto. Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, através de associações com outras palavras, outros contextos, outros seres e etc. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, ó, um cartezinho para vocês entenderem na prática, na verdade, para vocês entenderem o que é a denotação e o que é a conotação. Então, vejam aqui, coração, né? No sentido denotativo, ele significa literalmente o órgão, e nós temos aqui a subjetividade da conotação. E para que a gente possa estudar figuras de linguagem, é necessário que a gente entenda qual o sentido conotativo das palavras, já que é o sentido figurado. Bom, gente, agora que nós já sabemos o que são figuras de linguagem e qual é o sentido denotativo e conotativo das palavras, nós vamos estudar as figuras de sintaxe. Vamos lá? As figuras de sintaxe também são conhecidas como figuras de construção. Elas vão corresponder a um grupo de figuras de linguagem, ao lado das figuras de pensamento, das figuras de palavras e das figuras de som, que também são tipos de figuras de linguagem. São utilizadas, então, para modificar um período, ou seja, elas vão interferir na estrutura gramatical da frase, com o intuito ou a finalidade de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, as figuras de sintaxe, elas vão operar de diversas maneiras na frase, seja na inversão, na repetição ou na omissão de termos. Vamos ver como funciona. Nós temos, então, a elipse, que é a primeira figura de sintaxe que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, a elipse é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso, entretanto, eles são facilmente identificáveis pelo interlocutor ou pelo receptor. Exemplo: estávamos felizes com o resultado dos exames. Nesse caso, a conjugação do verbo estávamos propõe o termo oculto nós. Outra figura de sintaxe é a zeugma, que é um tipo de elipse, uma vez que existe uma omissão de um ou mais termos da oração, sendo um recurso, então, utilizado para evitar a repetição do verbo, que é a ação, ou do substantivo, que é um nome. Exemplo: Fabiana comeu maçã, eu pera. Então, veja que para evitar a repetição do verbo aqui, ó, nós tiramos o verbo da segunda oração, tá certo? Então, ficaria assim: Fabiana comeu maçã, eu pera, para evitar a repetição do verbo na oração.
Hipérbato ou inversão. Então, o hipérbato, ele é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração. Segundo a construção sintática, né, quando a gente estuda a análise sintática das orações, nós sempre vamos ter o sujeito, o predicado e o complemento, tá? Só que o hipérbato, então, vai inverter essa ordem, certo? Exemplo, triste estava Manuela. Nesse caso, o estado do sujeito surge antes do nome Manuela, que na construção sintática usual, que é essa aqui, ó, sujeito, predicado e complemento, seria Manuela estava triste. No caso do hipérbato, fica triste estava Manuela. Então, note que existe uma inversão na ordem direta dos termos da oração. Essa figura de sintaxe recebe o nome de hipérbato. Temos também a silepse, que é a concordância, quando há concordância da ideia e não do termo utilizado. A silepse pode ser classificada em silepse de gênero, né? Quando ocorre uma discordância entre os gêneros, no caso feminino e masculino. Uma silepse de número, quando ocorre uma discordância então entre singular e plural. E a silepse de pessoa, quando ocorre discordância entre sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, então, que surge na primeira pessoa do plural, por exemplo. Então, vamos ver aqui exemplos. São Paulo é suja. Aqui nós temos uma silepse de gênero, porque São Paulo, no caso, seria aqui masculino, né? Então, existe aqui uma inversão, olha, uma concordância que não é utilizada com um gênero, no caso, masculino. Aqui, um bando de mulheres. Então, aqui eu tenho um bando, que é singular, de mulheres, plural. Gritavam assustadas. Temos aqui silepse de número. E um exemplo de silepse de pessoa, todos os atletas estamos. Então, a gente vê aqui todos os atletas, terceira pessoa, estamos, primeira pessoa do plural, preparados para o jogo. Então, aqui nós temos um exemplo de silepse de pessoa, já que existe uma discordância entre o sujeito da oração e o verbo, que é a ação. Anáfora. A anáfora é a repetição de termos do começo das frases. Ela é muito utilizada pelos escritores na construção de versos a fim de dar maior ênfase à ideia. Então, vamos ver um exemplo de anáfora. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Aqui a gente vê a repetição do termo se, enfatizando, então, uma condicionalidade que o emissor do discurso quer propor. Então, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse, exemplo de anáfora. O pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de sintaxe bastante conhecida, né? Então, o que é o pleonasmo? É uma repetição enfática ou uma redundância de um termo que vai soar desnecessário no discurso, o qual, gente, pode ser utilizado intencionalmente, né? Então, nós temos aqui o pleonasmo literário como figura de linguagem ou por um desconhecimento, né? Pode ocorrer também das normas gramaticais, que aí a gente chama de pleonasmo vicioso. Nesse caso, então, é um vício de linguagem. Exemplo, a noite escura da Amazônia. Note que a noite já pressupõe escuridão. Então, aqui nós temos um exemplo de pleonasmo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.